Então, gente, vamos retomar então, né? A gente está com um quórum maior, né? A Dara chegou, a Franciele voltou, está com um quórum grande. Estou no estágio presencial, apenas vendo e ouvindo a todos. Ok. Deixa eu abrir aqui a aula para a gente retomar. Então, retomando, né? Então, o objetivo dessa discussão é promover um diálogo, estabelecer um diálogo, né? Conexões entre a sociologia, né? Do desvio e o turismo, quando os turistas de risco em relação ao consumo de drogas, seja legal ou ilegal, né? E isso é um comportamento muito difundido, muito comum. Apesar da gente ter pouca produção no Brasil sobre esse tema, pouca produção, né, na área de turismo, é um fenômeno social absolutamente comum, faz parte da sociabilidade, né, das férias, da viagem, do tempo de lazer, do tempo de ócio, e que tem consequências, né? E ao mesmo tempo é um fenômeno sociológico, um fenômeno estrutural, né? Então, a primeira considera as dimensões ideológicas e políticas do turismo de drogas, destacando especialmente o papel da proibição e das políticas de tolerância. Então, a gente tem destinos que têm uma política criminal de tolerância, né, onde o consumo de substâncias pode ser considerado um desvio, mas não um crime. E você tem o Brasil, por exemplo, um país que, e outros países do mundo, que a política criminal é repressiva, né, é violenta, e o consumo dessas substâncias pode ser, além de um crime, pode ser considerado um desvio também. Isso depende do grupo social, né? Depende do grupo de referência. Mas apesar desse país, né, apesar da maioria dos países, né, serem como o Brasil, ter uma política repressiva, isso não inibe, isso não constrange, né, o turismo de drogas. Claro, se for um país tem uma política extremamente repressiva, né, securitária, como o Irã e outros países, né, que você pode pegar prisão perpétua ou até uma pena de morte, aí sim, obviamente isso impacta a avaliação dos turistas, né? Mas normalmente a maior parte dos países proibicionistas não tem uma política tão draconiana assim, tão violenta. Então, na prática, você não tem a proibição na prática não funciona, né? Como a campanha que a Nara e a Franciele chamaram a atenção, que o governo federal, né, o Ministério do Turismo, a Embratur, lançaram uma campanha, né, nos hotéis, em vários idiomas, né, informando que o consumo de drogas no Brasil é proibido. Mas os turistas, eles têm, né, uma experiência, eles conhecem a rede, então eles não vão assumir eles vão assumir esse comportamento de risco em locais e ambientes específicos, que têm uma tolerância. Apesar da legislação do país ter uma política repressiva, eles são inteligentes. Os turistas vão assumir esse risco com esses locais como carnaval, festas, né, rave, festas de música eletrônica, etc. Tem muito mochila. Um dos textos que eu vou passar para vocês é sobre turismo de mochilão, né, turismo que as pessoas saem assim, mochilão e consumo de drogas. Então as pessoas vão para o mato, vão para acampar, vão para cachoeira, etc. Né? Então o turista ele consegue lidar com esses estados nacionais, né, que tem uma política proibicionista. Então, na prática, o proibicionismo não faz diferença nenhuma para os turistas. Né? O segundo ponto, né, que é conceitual, e seu foco estabelece um paralelo na forma como a sociologia do desvio e o turismo buscam compreender o uso de drogas nas sociedades contemporâneas. Né? Ambas explicam esse comportamento como uma busca por novos significados e uma disputa cultural entre grupos dentro da sociedade e entre estados, né? Deixa eu só ver o que a Dara escreveu aqui. Oi, gente, estou no estágio, né, tal. Como assim, Fred? É um artigo que junta a forma de turismo? Junta a forma de turismo com os de drogas? A tipologia, né? Os mochileiros e tal. É um artigo que entrevista que o autor, ele é um sociólogo, ele chama Cohen, um sociólogo israelense. Eu uso vários textos dele, né? Aí só tem um texto dele que eu uso que está traduzido, a maior parte dos textos são em inglês.
que entrevista, né, os turistas que vão para Israel, que vão para outros países, né, para entender o desejo, para entender a motivação desses turistas, né, como que eles assumem esse risco, como que eles lidam com esse risco de uma forma controlada. Então, um risco controlado. Então, o consumo de drogas por turistas, especialmente por turistas estrangeiros em outros países, né, é um consumo controlado, é um consumo que as pessoas sabem, né, os riscos e usam de uma forma controlada, né, eles não fazem, então os turistas voltam, né, você tem um turismo aí que se repete, né, que as pessoas têm um consumo frequente desse tipo de experiência, né, de turismo de drogas, né. Claro que o turista tem que ter informação sobre o lugar que ele está indo, o destino, o país, a legislação, né? É como no carnaval, né? O Brasil é um país proibicionista, mas as pessoas usam droga, todo tipo de droga no carnaval, né? Tanto é que a polícia prende muita gente, mas a maioria das pessoas que consomem essas substâncias não são presas, né? Então, como que os turistas, como que eles explicam para eles mesmos esse consumo? Então, eles fazem essa oposição entre a rotina, o cotidiano, muitas obrigações e muitas pressões, e o tempo do livre das férias, o tempo livre da viagem, o tempo livre do turismo, que é um período que as pessoas assumem esses riscos, né? Eles não adotam esse comportamento na rotina, dentro da rotina, dentro do cotidiano, né? Porque as obrigações, as pressões não permitem. Então eles fazem de forma consciente, né? Fora do cotidiano, fora da rotina, né? Então, o terceiro ponto localiza o turismo de drogas num debate sobre os limites da mudança social. Então é interessante ver como que as sociedades mudam. Então, se a gente vê a sociedade americana, por exemplo, né, alguns estados norte-americanos, eles adotaram uma política de legalização, né, de regulação da produção, venda e consumo de maconha. Então, você sai de uma política criminal repressiva, né, intolerante, para uma política de tolerância, né? Então a sociedade muda. Então o consumo de drogas, o álcool, por exemplo, né? O álcool é permitido em Israel e não é permitido num país vizinho, no Líbano, por exemplo, né? Ou na Síria, ou em outro país né, de religião islâmica, né? Do Islã, né? Então mostra como... Agora para turista é permitido também. Para turista tem uns bolsões, né? É curioso isso. O turista é um sujeito que ele está sujeito, ele se submete ou não submete à lei e aos costumes locais. Então você tem espaços no Catar, por exemplo, a gente está discutindo a próxima Copa do Mundo, né, que vai receber milhares de turistas, né, do mundo inteiro, da Europa, dos Estados Unidos e etc. Então esses turistas vão beber álcool, vão consumir várias substâncias que são proibidas no Catar, né? Que é um país que proíbe, né, todo tipo de consumo de substância, né? Álcool e outras drogas. Então, só que os turistas vão ter bolhas lá que eles vão poder consumir. Porque senão o Catar não vai receber. Né? Olha para você ver como que os estados, mesmo os estados intolerantes, os estados com políticas criminais repressivas, mesmo eles criam ambientes, bolhas, né, seguras para os turistas. Porque senão não vai turista. Você acha que os turistas ingleses vão para o Catar? Os turistas ingleses amam futebol, amam beber, amam, né, e etc. E outros turistas, né, outros torcedores alemães, né, de outros países europeus, né, eles consomem muito álcool, né, e nesse país é crime. Então acaba que o turista é um cidadão, é um, é um, é um sujeito que não se vincula, né, à cultura local, a legislação local, né, ele tem uma espécie de salvaguarda, né, uma espécie de passaporte de trânsito, porque é um trânsito rápido, né, o turista é um sujeito que vai e volta, não é isso? Ele fica alguns dias no Catar, alguns dias no Irã. Você viu Vocês viram na imprensa um sujeito que levou aquela série da Coreia do Sul? Como chama aquela série da Coreia do Sul que está fazendo sucesso? Round Six. Round Six. Vocês viram o que aconteceu com um sujeito que levou para a Coreia do Norte? Sim, ele vai ser condenado à morte. Olha que loucura. Olha como que o Estado quanto mais poder o Estado tem, né, quando o Estado, especialmente quando o Estado funde
um Estado teocrático, né, fundir política e religiosidade, religião, né, ele vira um monstro, não é isso? Então, se você leva uma série, né, porque a Coreia do Sul e a Coreia do Norte estão em guerra, você sabe, né? Eles não declararam o fim da guerra. Houve uma guerra nos anos 50, a Coreia do Norte foi apoiada pela China e pela União Soviética, a Coreia do Sul pelos Estados Unidos. A guerra acabou, na prática, mas politicamente eles ainda estão em guerra. Então, eles são separados, né? Completamente separados, não têm relações. Aí, o sujeito levou essa série, uma série da Netflix, para a Coreia do Norte. A série é produzida na Coreia do Sul. Ele foi condenado à morte. Não é completamente desproporcional, não é completamente violento o castigo, né? Então, a punição ela é muito arbitrária e varia muito entre os países, né? Então, o turista, de certa forma, ele para ele circular no mundo, né? Porque o turismo faz as pessoas circularem, não é isso? Isso que é interessante no turismo. As pessoas conhecerem outras culturas, outras sociedades, outras, né, outro estilo de vida, outra visão de mundo, né? Então, para o turista circular, você tem que dar uma espécie de bolha, criar uma espécie de bolha, uma espécie de salvaguarda para o turista, né? Então, muitas vezes o turista é tratado de uma forma privilegiada em relação à população local. A gente vê isso em Cuba, por exemplo, né? Cuba é um país também autoritário, fechado, né? Um país que tem partido único. Então, muitas vezes o turista lá tem acesso à internet e a população local não tem, né? Ou a China, por exemplo, o turista tem acesso a redes sociais e a população local, a rede social é controlada, né? Ela é vigiada. Então o turista tem essa espécie de passaporte, né? De salvaguarda. Isso é interessante, né? Então isso diz muito sobre os países proibicionistas, né? Mesmo os países proibicionistas recebem turistas e tem um turismo de consumo de substâncias proibidas, né? De consumo de drogas, né? Ou seja, o proibicionismo ele não é eficiente, ele não funciona. Pode trazer perguntas, questões, viu? Porque senão fica muito chato só eu falando, viu? Viu, Franciele, Dara, né? Luísa e Nara, tá bom? Tá bom. Então, o tema que unifica os dois campos de estudos é a oportunidade de criar síntese e trocas entre sociologia e o turismo, né? Antes de começarmos, algumas ponderações preliminares sobre o que constitui o turismo de drogas, se faz necessário, né? Então, uma definição restrita, né, foca na motivação. É como se o turista tivesse uma única motivação, uma motivação exclusiva, né? A motivação dele é o consumo dessas substâncias. Então, o turismo de drogas se refere a um fenômeno no qual pessoas estão atraídas por um local particular por causa da acessibilidade de drogas, seja lícita ou ilícita, né? E dos serviços associados. Então, essa é uma definição, vamos dizer assim, muito conservadora, muito restrita dos turistas que vão conhecer a Tailândia, por exemplo, vão conhecer outros destinos, né, que tem um consumo de drogas, mas não necessariamente. Ou a Holanda, por exemplo, em Amsterdã, né? Você vai em Amsterdã, eu fui em Amsterdã, por exemplo, fui com, né, fomos eu, minha mulher, quando a gente morava fazendo doutorado na França, e meu filho pequeno, e a gente não consumiu droga, porque a gente não é doido também, né? Porque você não tem, a obrigação tá lá com a gente, né? Quando você tem criança pequena, quando você tem filho, você não tem tempo de lazer, viu, gente? Então pensa 2 vezes antes de ter filho, tá? Ou 50 vezes, se vocês quiserem. Porque a obrigação não te abandona jamais, né? Você não tem disponibilidade, não tem tempo livre, não tem tempo de ócio, né? Éramos só nós dois, né? Então a gente tem o tempo todo que cuidar de menino, né? Menino dá trabalho, né? Menino é chato, não é isso? Demanda. Então essa é uma definição restrita, né? É, porque é restrito, né? Porque, tipo, você não dá um local só para usar droga, você pode É, ter isso acessível perto da sua casa. sim. É, tem um conjunto, né? Tem um conjunto de características, assim, tipo em Vegas. Eu vi que lá já tem, desde 2016, né? Eles, como que fala? Regulamentaram o uso da maconha. Ah, é? Então chama Las Vegas é no estado de Nevada, né? Eu acho. isso, Eu acho também, mas não tenho certeza. Eu preciso me informar melhor. Mas eu também acho que já lá eles regulamentaram. porque lá, imagina o consumo de drogas em Las Vegas, gente. Você consegue imaginar? E lá já é Eu não consigo conhecido nem como cidade imaginar. do pecado. Lá é Sodoma e Gomorra, né? É jogo, o mercado sexo, o mercado de substâncias, né? Legais e ilegais. E muito a busca por prazer, uma busca por hedonismo, né? A busca por prazer, né? Uma espécie de paraíso, né?
Sim. Sodoma e Gomorra. Mas você estava falando de Las Vegas, o que que é, Franciele? Pode completar, pode terminar. Não, isso mesmo, que tipo, precisa ter um conjunto para fazer um ambiente propício, né, para esse turismo. A pessoa não vai sair do seu lugar assim só para consumir droga em outro país. Então precisa de várias características assim para motivar ele. E é isso. Aí eu dei o exemplo de Las Vegas, Idade do Pecado, aí tem todas aquelas atividades para fazer, tem festas todo dia, Sim, muito cassino, show, muito todo o Cirque du show. Soleil, né? Tem dezenas de shows de artistas, né? Muito famosos lá, né? Tem. Eu não conheço Las Vegas, né? E esses dias eu vi um programa sobre Macau. Vocês já ouviram falar de Macau? Hein, gente? Não, Onde fica Macau, vocês sabem? Não. Fica na China. Macau foi um território autônomo, né? Como Hong Kong, que eu não sabia disso, eu vi por acaso o programa, né? Que é a quarta cidade mais visitada do mundo, né? Só deve perder para Nova York, Paris e outra cidade, não sei qual, né? Xangai, talvez. Lá é considerada Las Vegas da Ásia, né? O movimento de turistas e de jogo, né? E de dólares, né? É maior que Las Vegas. Macau tem mais cassinos, gira mais dinheiro, mais turistas em função do jogo do que Las Vegas. É um monstro, eu não sabia disso, né? É a quarta cidade mais visitada do mundo. É uma cidade pequenininha, né? E é uma cidade curiosa porque lá o português é uma das línguas oficiais, né? Lá foi colonizado, foi ocupado, né? Invadido pelos portugueses, não sei que séculos, foi no século XV, XVI, não sei, né? Ou XVII. Eu sei que lá o português é um dos idiomas oficiais, né? É português, mandarim, inglês. É uma cidade quase uma metrópole, uma cidade cosmopolita, né? Então, na China, por exemplo, é um país também autoritário, um país é, de política de Estado, de partido único, né? Lá na China, o jogo é proibido. Então, todos os ricos, todos os milionários chineses, e Macau é colado, né? Dentro do território chinês, eu acho, igual Hong Kong, né? Então, todos os ricos e milionários chineses vão jogar onde? Em Macau. Então lá é uma espécie de Sodoma e Gomorra da Ásia, né? E que gira mais dinheiro do que Las Vegas. Impressionante. Eu fiquei impressionado quando eu vi. Então uma definição mais ampla, né, inclui ambos os turistas, né? Aqueles que são atraídos para destinos específicos por causa do seu conhecimento prévio, né, sobre a acessibilidade de drogas lícitas e ilícitas, e os turistas que tiveram uma experiência de consumo de drogas durante a sua estadia. Então você tem aqueles destinos que são consolidados, né, como na Tailândia, em Amsterdã, na Holanda, em outras cidades, alguns estados norte-americanos, né, que tem um fluxo turístico específico para o turismo de maconha, né? Então você tem aqueles turistas que viajam porque já conhecem, porque querem ter, né, querem voltar para aquela experiência, e tem turistas que vão para lá por vários outros motivos e podem ter ocasionalmente, né, a experiência do consumo dessas substâncias, né? Então eu acho que essa definição mais ampla é mais realista, né? Acho que ela dá conta do fenômeno, porque é um fenômeno complexo, né? Por exemplo, quando eu fui em Amsterdã, eu bebi álcool, porque lá, você sabe que a Heineken, vocês conhecem a Heineken, né? Que é uma cerveja muito boa e que a sede da Heineken é em Amsterdã. Então, lá você tem um museu da Heineken. É uma cerveja holandesa, né? Então lá tem um paraíso da cerveja, né? Lá Amsterdã é a cidade do pecado mesmo, né? Quando Jesus voltar, vai acabar com aquele lugar, não vai? É álcool, sexo e drogas. E é um assunto assim tão complexo que eu estava lendo em outros artigos, aí estava falando que em certos locais é proibido o uso de substâncias de droga, mas tem a questão religiosa por trás. Que as pessoas viajam, por exemplo, para um lugar que tem algumas ervas, assim, que causa aqueles efeitos cerebrais e tal, Alucinação, né? Que as pessoas têm alucinação, né? mas fazem uso disso Com um sentido através da. ritualístico, religioso, né? Aqui no Brasil tem esse chá, né?
Daime, não tem? Sim, o Santo Daime. E que eu nunca usei, não sei, né? Mas eu nunca li sobre isso também. Mas eu sei que tem uma reação muito forte no estômago, a pessoa tem que expelir aquilo, né? Depois ela tem alucinação, né? Sim, o texto que eu li, a pessoa justamente falava sobre isso, que lá acho que é na Amazônia, tem muito de turista internacional que vai lá para esses rituais para tanto espiritualmente, mas também consumir o Santo Daime. Sim, sim. As pessoas acreditam que é uma experiência mística, né? É isso. É um turismo místico, né? Deve ser um turismo caro também, né? Não deve ser barato, né? Já que você tem um perfil de turistas estrangeiros, né? Tem no México também, que as pessoas tomam ayahuasca, né? Então tem essa interface entre o consumo de drogas e ter uma experiência mística, uma experiência que vai além da experiência sensível, concreta, né? Resumindo, é uma viagem, não é isso? É uma viagem, né? Uma viagem religiosa, uma viagem mística, né? Então, o turismo de drogas e as políticas de tolerância, né? Então, tem alguns estados que têm uma política de tolerância, né? Que nem a população consome essas substâncias, nem os turistas são incriminados judicialmente, né? Então, o turismo de drogas é muitas vezes associado a estados liberais, né? Que tem uma política de tolerância, né? De legalização, né? De regulação dessas substâncias, né? Que funcionam como um imã, né? Para esses turistas. Apesar do caráter repressivo da legislação internacional, desculpa, gente, porque eu acordo muito cedo às vezes, né? Então, culpa do meu filho, tá vendo? Você dá trabalho, né? Tem que chegar na escola às 7 horas da manhã. Então, apesar do caráter repressivo da legislação internacional, alguns estados, alguns países adotam políticas mais tolerantes, né? Quanto à produção, à venda e o consumo dessas substâncias, né? Então, a Holanda, por exemplo, tem uma lei desde 1976, né, que regulamenta, que regula, legaliza, né, a produção, venda, posse e consumo, né, de maconha e outras drogas, não sei exatamente quais, né. Portugal tem uma lei de 2001 sobre posse de quantidades pequenas, né. Aqui a gente está falando sempre do consumo, viu, gente? A gente não está falando de tráfico, não. Né? Grandes quantidades ainda são criminalizados nesse país, né. Tráfico, né. Então a gente está falando da posse pelo turista, né, de uma quantidade permitida pela lei dessa substância para uso próprio, ele não pode vender, né? Os lugares que vendem são lugares fiscalizados pelo governo, né? Então, em Portugal tem desde 2001, né, a posse de quantidades pequenas para o uso pessoal de qualquer tipo de droga não é criminalizada. Então, Portugal tem uma política extremamente liberal, né? E é curioso que Portugal vocês sabem, Portugal passou por uma ditadura maior que o Brasil, né? Vocês sabem, né? A ditadura em Portugal acabou nos anos 80, 90, não sei, né? Então lá, na Espanha também teve o Franco, né? Então um período de muita repressão, muita violência, e aí depois viram estados muito liberais, né? É curioso isso, né? Então o tráfico continua sendo crime, tá vendo, em Portugal, né? Então você tem lugares autorizados para o turista, para o usuário consumir, comprar essas substâncias, né? O Uruguai, desde 2013, né, legaliza a produção, distribuição e venda de maconha sob controle do Estado. Então, o Estado lá que fiscaliza tudo. Né? O Estado que tem esse poder lá. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, aqui, faltou colocar os estados norte-americanos que legalizaram, mas lá é o mercado, né? Só é a iniciativa privada que produz, né, e vende a maconha que foi legalizada, né? Então, a noção de que estados com políticas tolerantes, né, como a Holanda, por exemplo, o Uruguai, o México, ou alguns estados norte-americanos, né, ou Portugal, ou Espanha, né, que esses estados têm uma política de tolerância, né, são responsáveis pelo turismo de drogas, se assenta no desconhecimento da realidade, né, no mito de que as políticas repressivas são eficientes, que elas funcionam. É isso que a gente já discutiu, né?
A droga é de cuidado. Deixa eu só ver o que a Dária escreveu aqui. Às vezes acontece de ter droga e o turista decidir lá no destino a consumir, sim. Ou seja, a motivação da viagem não é exclusiva, né, para isso, por consumo dessa substância, né. Também tem dificuldade de passar em aeroportos com drogas, né, aí decidem comprar no local, é claro, né. Eu acho isso muito hipocrisia, o traficante não pode, mas pode a droga, né. Ou a droga é de cuidar do Estado. Então, o Estado, ele fiscaliza os produtores, né. Então, só esses produtores podem vender, né? Então, não tem traficante, não tem tráfico, porque você tem que comprar nos lugares que são autorizados pelo Estado, né? Você não pode comprar fora desses lugares. Se você comprar fora desses lugares, é crime, né? Então, a venda é permitida, né? Mas só em locais autorizados pelo Estado. Então, a noção de que estados com políticas tolerantes são responsáveis pelo uso de drogas se assenta no desconhecimento da realidade, no mito de que as políticas repressivas funcionam, né? São eficientes. Os estados com modelo punitivo, né, as taxas de consumo de drogas são elevadas, né? É o caso do Brasil, por exemplo, que é um país proibicionista e que o consumo de drogas é muito disseminado, né? Seja legal ou ilegal. Então, o turismo de drogas é o resultado de práticas culturais anteriores às políticas repressivas desses estados, né? As políticas tolerantes não são necessárias para o turismo de drogas, para que o turismo de drogas ocorra, né? A política de tolerância não levou a um turismo de drogas em massa para Portugal, como acontece em Amsterdã, por exemplo, né? Apesar de Portugal ter legalizado o consumo de várias substâncias, né, que eram proibidas antes, não houve um aumento maciço desse tipo de turismo, né? Então, Portugal é um destino turístico muito procurado pelos europeus, né, por causa da praia, por causa do clima, etc, etc, por causa da cultura, da alimentação, da gastronomia, né? Mas não houve um aumento muito, um aumento forte do turismo específico, né, de consumo de drogas. Apesar do país ter uma política muito tolerante, né? Então, o turismo como experiência entre o sagrado e o profano. É isso que a Nara estava chamando a atenção, né? Que para muitos turistas, o uso dessas substâncias, né, tem um caráter de sagrado, né? Que não é um sentido de, igual o uso de maconha, o uso de outras drogas, né? Um sentido de lazer, de entretenimento, de relaxamento, né? Então, para determinados tipos de turistas, é uma experiência que se descola completamente da vida comum, da vida cotidiana, né? Eles buscam ter um caráter místico, um caráter religioso, né? Então tudo isso representa... Oi, pode falar. E acho que foi a própria população. Teve um tempo atrás, foi uma reportagem da Globo, se não me engano, da Glória Maria, ela foi lá na Jamaica. E uma das coisas, assim, para você entrar na casa das famílias era consumir um tipo de droga lá. Algo Ah, que é? nós não. Na Jamaica? Acho que era na Jamaica, se não Ah, me é? engano. Ficou muito Então, famoso que o povo falou que ela ficou lá fumando maconha em frente à TV e tal. quem? Mas a Glória Maria. Ah, Glória Maria. Ah, tá. Virou maconheira, então, Glória Maria. Mas era uma coisa assim, é uma coisa muito da população, é uma coisa religiosa, se eu Da não me engano. cultura local, né? Sim. Eu acho que se ela recusasse era uma falta de educação, Seria sabe? um comportamento Nesse grosseiro, né? episódio. Desrespeitoso, né? Isso. É. Não, o pessoal da Fafiche, então, vai adorar ir viajar pra Jamaica. Bom, né? Os caras te oferecem, pô, né? Você tem que ter, não é? A turma vai adorar viajar para lá. Então, o turismo representa uma inversão temporária das atividades rotineiras, né? A gente já discutiu isso muito. Uma suspensão temporária das obrigações, do trabalho, né? E etc. Essa alienação temporária da rotina da própria sociedade, né? Pode ser desprovida de um significado profundo, né? Enquanto há turistas, ou seja, o consumo de substâncias lícitas ou ilícitas pode estar associado relacionado só com entretenimento, né? Ou para determinado tipo de turistas assumem a alienação temporária, né? Ao mesmo tempo buscam a imersão cultural na vida social e no ambiente natural de outras sociedades.
Eu coloquei esse contínuo aqui, ó, tá pequeno aqui, mas vocês estão vendo, então aqui, ó, há um contínuo, né? Ou seja, o uso de substâncias com sentido banal, profano, né? Vulgar, de uma alienação temporária das obrigações, né? Do cotidiano, se alienar daquela rotina, das cobranças, né? Até, esse contínuo vai até a busca por uma experiência sagrada, busca por autenticidade, né? O sagrado, uma busca por autenticidade, uma adesão a novos valores e crenças de outras sociedades. Então, é o caso que a Nara citou, né, de turistas estrangeiros, turistas que vêm para consumir, para ter experiência do Santo Daime, na Amazônia, né? Então, aquilo, a pessoa reveste aquilo de um significado místico, religioso, né? De que ela tem, ela, sabe, abre as portas da percepção, né? Ela tem uma compreensão maior do significado da história dela, da vida pessoal dela, né? Do mundo, do universo, né? Etc. Então você tem essas duas dimensões, né? O uso como entretenimento, o uso banal, né? Profano, e o uso como uma experiência religiosa, uma experiência mística, né? Ou seja, são dois perfis de turistas completamente diferentes, né? Então, o turismo representa uma inversão temporária das atividades rotineiras do cotidiano, né? Então, esse contínuo aqui está mais claro, mais fácil de vocês verem, né? Entre uma experiência estritamente focada no prazer, né? No entretenimento, na alienação temporária e o consumo dessas substâncias como uma experiência de um caráter mais sagrado, né? Uma busca de autenticidade, né? De aderir a valores de outras culturas, né? E, gente, eu vou abrir outro documento aqui só para a gente analisar esse documento, tá bom? Vocês podem falar, tá? Podem trazer questões. Eu acabei de ver esse seu slide aí, ele fala sobre multidisciplinaridade e questão biopsicossocial, alguma coisa assim. Aí eu fiquei pensando, quando você perguntou de por que os turistas assumem risco, fiquei pensando muito se não existe, na verdade é só uma ignorância minha, uma pergunta também, se existe ou não. Trabalhos que falem dessa relação de prazer, mas biológica mesmo, assim, essa sensação de prazer que a gente precisa com a tomada de riscos que os turistas podem ter. Tipo, por exemplo, procurar risco pela sensação de prazer no corpo. De endorfina, né? Uma coisa Isso. hormonal, né? Porque a gente tem hormônios que dão prazer pra gente, você sabe, né? Que são endorfina, testosterona, sei lá, não entendo isso, mas... então, mas qual que é a sua questão? Se existe produção nesse sentido. Não sei, a gente tem que procurar. Provavelmente, se tem, não está disponível em português, não tem no Brasil, com certeza, né? Tem que buscar isso na Austrália, no Israel, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? O fato é que o Brasil tem uma das festas maiores do mundo, né, mais populares do mundo, e que está associado com um comportamento de risco, né? De risco em relação ao consumo de substâncias, né? Em relação ao risco ao comportamento sexual, né? Às vezes que pode resultar em violência, em assédio, agressão sexual contra mulheres, né? Contra homens, etc. Então, é interessante a gente pensar que isso não é um problema, não é uma questão fora da nossa realidade, né? É uma questão que as políticas, né? Que o mercado turístico, que as políticas públicas, municipais, têm que lidar, né? Por exemplo, em relação ao consumo de álcool. Álcool é a droga, é a substância mais difundida do mundo, mais consumida do mundo, você sabe, né? Primeiro porque ela é legalizada na maioria dos lugares, na maioria dos países. Segundo que ela é acessível, ela é barata, né?
Qualquer pessoa pode comprar, né, o valor né, de substâncias, né, alcoólicas é muito barato, muito acessível, né, para a população. Então, essas campanhas do governo federal deveriam focar talvez mais no álcool, né? E aí, o que é uma política pública, né? Vamos pensar em políticas públicas. Vamos imaginar que o carnaval vai acontecer normalmente, né? Que em 2023 a gente vai ter um carnaval, né? Com muita, né? A prefeitura vai organizar, vai planejar o carnaval, vai ter uma participação de milhões de pessoas, né? Vão vir 5, 6 milhões de turistas, de visitantes em Belo Horizonte. Esse é o maior carnaval da história, né? E aí, como que vocês entendem, quais são as ações que a Secretaria de Turismo, né, de Belo Horizonte, a Secretaria de Turismo do Estado, devem tomar em relação ao consumo de drogas legais? Vamos pensar que as drogas legais não adianta falar, porque as pessoas vão... Não adianta falar que é proibido, porque as pessoas vão consumir, né? Só que só que o consumo é mais restrito, porque elas são mais caras, porque elas são mais... Né, as pessoas têm que ter experiência, tal. Vamos pensar no álcool, que é uma droga legalizada e uma droga muito acessível, muito barata, muito consumida no carnaval. Então, quais são as ações que tanto as empresas, tanto o mercado, né, tanto o trade turístico, né, de hospedagem, serviços, agências, alimentação, devem adotar, quanto a Secretaria Municipal e Estadual, né, de Turismo? Primeiro, vocês acham que é necessário ter uma política em relação ao consumo de álcool no carnaval? Sim ou não? Sim. Por quê? Agora você desenvolve. Eu acho que para pessoa, principalmente, tem muito daquelas campanhas não dirija bebendo, por exemplo, tira táxi, essas coisas. Mas também para a pessoa acabar não passando muito do limite e acabar passando mal ou fazendo alguma. Ou tendo um comportamento agressivo, né? Especialmente em relação ao assédio, né? Assédio sexual, né? Sim. E como fazer isso? Vamos pensar num caso concreto em Belo Horizonte, né? Como que a polícia vai reduzir esses riscos, né? Assumindo que as pessoas querem, né? Que as pessoas estão no período de férias, as pessoas viajaram, as pessoas estão fora da rotina, elas querem assumir risco. Elas querem beber muito, elas querem dormir pouco, querem comer pouco, querem dançar, pular, né? Querem aproveitar a festa, né? Como lidar com esse público, né? Como fazer uma política, ações que funcionem. No carnaval sempre tem aquelas. Eles tipo cadastram as pessoas que vendem bebidas na rua, sabe? Que trabalham como autônomo. Eles podem aumentar o preço da cerveja, assim, de bebidas alcoólicas, para, sei lá, meio que tentar reduzir o consumo de uma Mas você acha que vai pessoa. adiantar? Você acha que as pessoas vão consumir? Ah, eu acho que vai consumir, sabe? Mas se você colocar, tipo, igual eu trabalho no Mineirinho. Antigamente vendia Brahma lá no Mineirinho a R$ 7. Hoje em dia eles tiraram a cerveja Brahma, colocaram outras e, tipo assim, uma Heineken é R$ 9 latinha. Ficou Então mais isso caro, meio né? que ficou mais caro. Então, tipo, lá reduziu muito o público no dia de quinta-feira, sabe? Eu acho que encarecendo muito um produto, às vezes, sei lá, você pode meio que diminuir, sei lá. Você torna o acesso mais exclusivo, mais você elitiza, né, na verdade, né? Ah, pode ser, É o que a verdade, Daria falou, que mas isso reduz quem é pobre, né? Então verdade. quem é classe média vai continuar consumindo, do mesmo jeito, vai continuar bebendo muito, né? Eu acho isso muito hipocrisia, não, tá. Mas isso reduz quem é pobre, né? Rico continua consumindo. Verdade, não tinha pensado por esse lado. Você pune as pessoas, você cria uma barreira, né? Uma barreira financeira. Então, a pessoa vai poder tomar uma Heineken. Aí, você vai uma pessoa de classe média e toma 10, toma quantas ele quiser, né? Tá, então vamos pensar nesse sujeito que pode pagar. A política continua necessária, hein, CL? A Dara escreveu aqui, ó, barrar patrocínio de grandes empresas. Como assim? Por quê? A Ambev, por exemplo. A Ambev controla a Brahma, controla a Skol, controla um monte de marca, né, de cerveja, né? Por que isso faria diferença? Como que isso faria diferença, Dara? Explica pra gente.
Ah, não sei, eu acho que o carnaval ele tá muito associado. Ai, Deus, peraí. Ai, cara. É porque eu acho que o carnaval está muito associado ao consumo de álcool, e aí eu acho que essas empresas aproveitam dessa data e ficam fazendo uma propaganda super exacerbada. Tipo quando teve o escorregador da escola, acho que foi no ano Sim, retrasado, sei lá. E aí eu acho que iria diminuir, sabe, o consumo. você Porque eu acha acho que, que você muito acha que do a que gente tem que eu. ter um Estado mais intolerante, é isso? Um Estado mais moralista, é isso? Ai, crê em Deus Pai, É isso que você tá, ô, Frederico. é isso que você tá chamando atenção. Você quer um Estado evangélico, né? Você quer um Estado muçulmano, proibir o consumo de álcool? Não, mas eu acho que, tipo assim, sei lá, diminuir essa propaganda toda, sabe, dessas empresas. Eu acho que a propaganda faz muito o imaginário do que seria. Ajuda a construir o imaginário do que seria um carnaval legal, que seria consumindo um excesso de álcool, né? Então, Sim, acho que se barrar esses imaginários dessas propagandas, assim, eu acho que iria ajudar a diminuir, sim. sim, sim. Eu, Isso pode ser, na verdade, o interessante, Dara, né, antes da Lara falar, é comparar, ver se comparar um ano que teve muita publicidade, né? A Dara tem razão, a publicidade chama atenção para isso, e um ano sem publicidade nenhuma, proibir qualquer publicidade de consumo de substâncias, né? Seja legal, né? Aí no caso é só legal, claro, né? E ver se teve diferença, ver se teve menos assédio, menos ocorrência, né? De crime contra a mulher, menos agressão, porque às vezes as pessoas bebem muito e se agridem, você sabe, né? Especialmente homem jovem. Homem jovem, você sabe que é uma tragédia no mundo, né? Se você matar, se sumisse todos os homens jovens do mundo, o mundo ia ser um lugar mais pacífico. Ia ter menos testosterona, né? Então, o que é interessante é comparar um ano e outro. Mas pode falar, Naga. eu já acho muito difícil isso que a Dara está falando, porque os grandes patrocinadores do carnaval são as empresas de álcool, né? Tanto que Sim. você vê, por exemplo, de BH, se eu não me engano, é a Ambev, que é a grande patrocinadora. Aí quando você vai no Rio, São Paulo, por exemplo, na Sapucaí e tal, você vê lá, tem camarote da Brahma, tem camarote ali da Skol, aí tem pessoas vestidas com a camisa. Aí fica muito difícil a questão econômica entrando dentro disso, né? Porque muitas prefeituras, por exemplo, como foi no Rio, quando era o prefeito Crivella, ele tem uma Ele é política que chama. evangélico, né? Ele é evangélico. Ele é Eu acho que ele é da evangélico, então Universal, né? sim, ele já tinha um pensamento que carnaval não dá para ter carnaval e É que pecado. a prefeitura, Carnaval é pecado, né? e que a prefeitura não pode ficar patrocinando. Então, quem patrocinou muito os blocos de rua e, de Sapucaí foi as Foi o cervejarias de Brahma. mercado, né? Foi as empresas, né? Sim. Quando a prefeitura se retira, o mercado vai ocupar esse espaço, né? Uhum. Então, por exemplo, você pode aumentar, por exemplo, o acesso à saúde, né? Você pode colocar é, o, mais ambulância, mais SAMU, né? Ou seja, as pessoas bebem, passam mal, né? Às vezes elas não sabem beber, às vezes elas são jovens demais, né? Às vezes elas bebem e comem pouco. Então você pode aumentar o serviço de atendimento para as pessoas, para aquilo não virar um coma alcoólico, para não virar né? Ou seja, a pessoa passa mal, mas ela é atendida, ela toma glicose na veia, ela toma oxigênio, né? Ela vai para casa, né? Ou seja, a própria prefeitura, a própria polícia pode entrar em contato com o familiar, né? Para levar a pessoa, para buscar a pessoa, levar para o hospital, né? Então você pode, talvez seja uma forma de você prevenir que o consumo excessivo vire um problema grave, né? Ou prender as pessoas que se sediam, né? Prender os homens, né? Que agridem mulheres, né? Que cometem crime de assédio, de agressão sexual, né? Tem uma política bastante repressiva nesse sentido, né? Não proibir o consumo de substância, nem proibir a música, nem proibir a festa, mas proibir o comportamento agressivo, né? Abusivo, né? Então, se você está assediando, perseguindo uma pessoa, gente, vai acabar daqui a pouquinho, vai cair, tá? O Google, uma hora, a gente faz um novo intervalo daqui a pouquinho. Então, política por exemplo, ações de conscientização parece que não funcionam, né, gente? Então, o ser humano não gosta de ser consciente, não é isso? Não adianta você
que não pode, faz mal, tal, que os turistas não vão aderir. Por que os turistas não vão aderir, gente? Quando você faz campanha, né? De não consuma isso, não consuma aquilo. Por que vocês acham que não adianta, que os turistas não aderem a essas campanhas? Eu acho que, em certa parte, algumas campanhas elas podem conscientizar, mas assim, aquela campanha que toda hora você fica vendo ela, tipo, por exemplo, quando foi de consumo mesmo na hora de dirigir, muita campanha toda hora a pessoa fica vendo aquilo lá e ela fica, talvez, mudar de ideia. Mas eu acho que certos grupos não aderem a essas campanhas por causa disso que a gente está falando, tá em um lugar diferente. Vou fazer uma coisa que eu não faria no meu dia a dia. Sim, é a própria natureza da experiência da viagem, é a própria natureza da experiência do turismo, né? Implica em afrouxar esses controles, né? Implica em afrouxar essas cobranças. Então o turista vai sim assumir um comportamento de risco, né? Ele quer isso. Ele quer sair da sua cidade, sair do seu trabalho, sair de férias, viajar, conhecer gente nova, interagir com pessoas novas, pessoas que não têm nenhum tipo de obrigação, né? Ele vai ficar interagir 1, 2 dias, 3 dias e vai embora. Então o turista, nesse sentido, ele está em trânsito, né? Ele é um personagem que não tem raiz no território que ele está visitando, não tem obrigação. Então ele está suspendendo aquelas cobranças, aquelas obrigações. Então o turista vai assumir um comportamento de risco. Então, por isso que essas campanhas muitas vezes não funcionam. Porque justamente o que o cara quer é sair da rotina, né? É ter um comportamento de risco, né? É consumir substâncias e ter experiências que ele não, que o cotidiano dele não permitem, né? Que as obrigações dele não permitem. Às vezes, pode falar, não. Não vai falar. Não, é tipo assim, às vezes o que poderia meio que diminuir assim o consumo, ou então meio que reprimir os desvios e tal, poderia ser a punição, né? Igual, tipo, muitas vezes a pessoa quer beber, mas ela não bebe. Se ela estiver dirigindo, ela não bebe porque a multa é quase 3 mil reais por dirigir. Então, às vezes, colocar punições assim mais severas pode ajudar no comportamento assim das pessoas. Sim, sem dúvida, porque um acidente de trânsito provocado pelo álcool, provocado por uma pessoa que não tem controle sobre um carro, é muito grave, né? Pode matar pessoas, né? Então é muito grave. Então, talvez incentivar uma política, né? Seja incentivar o uso de aplicativo, né? Aí a Uber também patrocina o carnaval, não é isso? Então, essas empresas patrocinam o carnaval e aumentar a oferta de veículos, né? Aumentar a oferta de transporte público, talvez colocar transporte público até gratuito, né? E tirar pessoas do trânsito, diminuir muito, né, o trânsito, né? Inclusive colocar um cinturão, né? Ou seja, não tem carro aqui, né? Na Afonso Pena, não tem carro na Praça Raul Soares, não tem carro na Praça da Estação. O máximo que você pode chegar é de Uber e de Move, né? Que está ali, né? Você coloca uma área que chega o transporte comum e proíbe transporte privado, né? Porque aí você pode evitar roubo, evitar pessoas que dirijam alcoolizadas, né? Que pode causar morte, né? Pode causar acidente, né? Então, essa pode ser uma medida eficiente, né? Isso que a Franciele chamou a atenção, né? Colocar multa, a Dara escreveu, né? Colocar multas mais elevadas, né? Aumentar a multa durante o carnaval, né? Colocar muito mais cara do que durante o período rotineiro, né? Talvez colocar também, uma coisa que vocês não falaram, postos, né? Aumentar os postos de policiamento, né? Especialmente para assédio, especialmente para violência sexual, especialmente para agressão, né? Então, talvez aumentar o policiamento, porque os turistas, ou seja, o turista quer enfiar o pé na jaca, né? O turista quer sair da rotina, ele quer assumir um comportamento de risco, mas ele está vendo ali que tem muito policiamento. Então, se ele assumir um comportamento violento, abusivo, ele vai ser denunciado pela polícia, né? Talvez isso que a Franciele chamou a atenção, né, a Dara, né? Talvez aumentar a repressão, é isso. Talvez isso funcione, né? E aumentar também o serviço de saúde, né? O atendimento ao serviço de saúde, né?
Uma política que funciona também, que é adotada nos países europeus, como eu disse, né, o maior consumo de drogas é nos países europeus, né, seja droga legal ou ilegal, é obrigar os bares, né, uma vez a minha mulher saiu com as amigas, foi beber, e ela falou que esse bar estava participando de um programa da Organização Mundial de Saúde, que é sempre que uma pessoa pedir uma caneca de vinho, uma taça de vinho ou uma cerveja, você obriga a pessoa a comprar uma água. Então ela pediu um copo de cerveja e vinha uma água. Ela, pô, mas eu não pedi água. Eu falei, mas nós estamos fazendo parte de um programa e você vai ter que pagar os dois. Você vai pagar pela cerveja e pela água. É uma espécie de para obrigar a pessoa a maneirar o consumo. Ela diminui o consumo de cerveja, de vinho, aumenta o consumo de água. Ela vai no banheiro 70 vezes, né? Em vez de 2 vezes, ela vai 50, porque ela bebe muito líquido, né? Isso diminui o consumo de álcool, né? Diminui, a pessoa fica mais tempo consumindo líquido, né? Então esse bar, ele aderiu a esse programa da Organização Mundial de Saúde e obrigava a pessoa. Se você pede, mas eu não quero, então você vai para outro bar, tchau, né? Como é um bar legal, o bar tem música boa, tem gente bonita, todo mundo vai para esse bar, né? O bar não vai perder cliente. Você quer ver gente, né? Quando você vai para o bar, você quer ver gente. Então, as pessoas toparam, né? O gasto aumenta, claro, né? Porque a água não é baratinha, eles vendem uma água a preço de, né? O olho da cara, um bar bacana, mas é interessante também, né? É uma política pública e as pessoas acabam aderindo, né? Como as pessoas são treinadas, os garçons, os gerentes, né, são treinados, eles te conscientizam e aí uma interação face a face, não é igual no hotel, tem um cartazinho lá bobo, né? Não beba, né? Beba pouco, não. É uma interação face a face. Quando é interação face a face, às vezes o turista adere, né? Entende que aquilo é uma política pública relevante, né? Que pode ser eficiente, né? Então, essa é uma experiência que pode funcionar, né? Especialmente para bar que recebe muita gente jovem, né? Muita gente que bebe muito, que tem um consumo muito alto. E a pessoa não come, a pessoa só bebe, né? É uma forma de você chamar atenção para isso, né? E, gente, vai acabar agora, vai cair aqui, então a gente faz mais um intervalo. Enquanto isso, vocês vão ler os textos, né? Vão trazer questões, tá bom? Não é para fazer a hora, não é para ver televisão, não é para ficar no WhatsApp, é para ler os textos, trazer mais questões e eu vou terminar de passar os slides da aula, o PowerPoint, tá bom? Ok. Então a gente volta, deixa eu ver aqui o horário. A gente para agora, 10h10, são para 10h10, e volta daqui a 15 minutos, pode ser? Vamos voltar 10h25? Ok, pode ser. Então tá bom. Então até logo, gente. Até mais. Até. Aí eu vou mandar o link lá no grupo.